E agora chegou a hora do nosso quadro Seu Direito. E o assunto hoje é o golpe do falso advogado. Você já ouviu falar desse golpe? A situação é importantíssima de ser abordada porque muitas pessoas já caíram nessa situação. Os dados são extremamente relevantes. O Piauí registrou mais de 80 casos do golpe do falso advogado, um aumento de 461%, segundo o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON. Em janeiro de 2025, o crime ele tinha um número muito menor. E agora, chegamos em novembro, com um salto enorme, tornando-se a fraude virtual mais recorrente no nosso estado. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar com o advogado que está aqui ao meu lado, o doutor Rubi Jefferson Dantas, que está aqui comigo. Bom dia, doutor, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado. Que situação delicada, não é? Um golpe como esse, onde o golpe do falso advogado, hoje no nosso estado, está aí no topo dos golpes digitais, e isso é importante falar, que esses números só levam em consideração o crime onde houve a troca de dinheiro, onde houve o prejuízo de dinheiro. Como é que esse golpe acontece, doutor? Bom, o golpe do falso advogado, ele acontece basicamente porque os processos, a regra geral dos nossos processos, eles são públicos. Então, muitos dados, eles vão para os diários oficiais. Então, esses criminosos, eles acabam entrando através dos diários oficiais e conseguindo um número de processos, números de CPFs, telefones, e a partir daí, com esses dados, eles vão atrás dos clientes. Então, o que eles fazem? Eles conseguem entrar nos processos, conseguem achar o telefone lá do cliente. E muitas vezes nós advogados, né, por conta do nosso trabalho, a gente tem que publicar nas redes sociais. Então eles conseguem também dados dos advogados nas redes sociais, como foto de perfil, e eles copiam a nossa foto de perfil e criam um novo telefone no WhatsApp, e a partir daí eles começam a entrar em contato com todos os nossos clientes, né, se passando por nós, ou por um secretário, ou por alguém do escritório. E eles já pedem, na verdade, eles dizem que, olha, o seu processo acabou, o seu processo saiu, nós ganhamos a sua causa, e eles chamam as pessoas ali, né, entram no WhatsApp dizendo que ganhou a causa, e a partir daí, para liberar aquele dinheiro que a pessoa ganhou, você tem que fazer um pagamento antes, e aí se perpetua o golpe, justamente aí, porque a pessoa, ela já está muitas vezes ansiosa para aquela causa acontecer, para ela finalizar, né, e às vezes na distração do nosso dia a dia, elas não se ligam ali que o número não é do seu advogado, é um outro número que foi criado especificamente para praticar esse golpe do falso advogado. Doutor, e como a OAB tem se posicionado em relação a isso, já que a gente teve esse aumento de 461% desse crime no Piauí, está sendo feita alguma coisa? A OAB recentemente entrou com uma ação civil pública contra as operadoras de telefonia. Na verdade não é contra, né? Para que isso seja revelado, para que as operadoras de telefonia e outros canais onde essas informações elas acabam vazando, né? Muitas vezes eles vão pelo número do telefone da pessoa, né? E muitas vezes os dados que são vazados são das operadoras de telefonia. Então eles pegam o número de telefone ali do nosso cliente e conseguem todos os dados a partir deles. A OAB já se posicionou em relação a isso, entrou com ação civil pública justamente para dificultar o acesso a essas informações, para evitar que esses golpes eles aconteçam com mais frequência. O Piauí, inclusive, como foi bem relatado, é o estado que mais sofre isso, né? Talvez porque os nossos advogados aqui, né, têm uma boa fama, acredito que seja isso, mas realmente os criminosos conseguiram uma base de dados muito grande aqui dos advogados do nosso estado e continuam a praticar esses golpes. Eu tenho alguns grupos aqui de advogados em que diariamente acontecem, eles pedem, denunciem esse telefone, denunciem esse falso WhatsApp. Então, a OAB também tem se posicionado e tem um canal de denúncia próprio da OAB que você pode denunciar. Olha só, importantíssimo a gente conversar sobre isso, porque a gente está falando de inúmeras pessoas que estiveram aí, que foram lesadas, teve ali seu dinheiro tomado por esses criminosos que estão no mundo digital. Os canalhas também são digitais e é importante você estar atento. O que fazer para prevenir um golpe como esse, doutor? Quem está assistindo a gente agora? Pronto, a primeira prevenção entre em contato direto com o seu advogado. Aquele primeiro contato que você tem ali, que
o seu advogado falou com você e tal, os contatos oficiais do escritório, o contato oficial do seu advogado. Essa é uma das primeiras etapas. Sempre que tiver alguma ligação, falar de dinheiro, lembre-se, pare um pouco, porque às vezes na distração, eles conseguem dinheiro na distração das pessoas. Então, pare um pouco e lembre, esse é o telefone do meu advogado, aí você vai lembrar ali, primeiro ponto é esse, né? Buscar sempre os canais oficiais do seu advogado. O que eu tenho feito também agora com meus clientes, com os meus contratos? Eu tenho colocado agora uma palavra-chave, né? Cada cliente meu recebe uma palavra-chave quando a gente vai falar de algum assunto relacionado a dinheiro, alguma coisa. O cliente é sempre orientado a dizer qual que é a nossa palavra-chave. Olha só, então o senhor já criou uma estratégia. Você é um advogado daqueles que enganou o cão com machixe quente. Olha aí, o advogado sabido já criou aí uma estratégia, um código, o que pode ser uma saída para outros profissionais da área, né, doutor? Sim. Inclusive eu compartilho isso bastante aqui com os nossos grupos de advogados, uma palavra-chave específica para seu cliente. Então, toda vez que você for tratar com o seu cliente ali, ou alguém entrou em contato com ele, orientar sempre o cliente a dizer qual que é a palavra-chave aqui do nosso serviço, qual que é a palavra-chave, doutor. E muitas vezes, eu já tenho relatos aqui de clientes meus que os criminosos ficam zangados, né, e começam a xingar, infelizmente, mas sempre ter essa atenção, e uma das saídas que eu estou utilizando é essa questão da palavra-chave. Mas, infelizmente, a gente é muito pego pela distração, né? As pessoas estão nessa vida muito corrida e também aquela ansiedade, né, de ter aqueles valores e enfim. Muitas vezes eles se valem dessa ganância também das pessoas, que elas querem ter aquele dinheiro logo e acabam conseguindo esse dinheiro. Mas, no geral, mais o que pode ser feito é isso, é ter um pouco mais de atenção, né, parar um pouco e entrar em contato direto com canais oficiais do escritório do seu advogado. E quem já caiu no golpe, pode ter o seu dinheiro de volta? Como que fica? Quem já, infelizmente, perdeu aí para os criminosos, o que pode ser feito? O que pode ser feito hoje, primeira etapa, o que a gente sempre orienta? É fazer um procedimento no seu banco, né, no seu aplicativo direto, já existe, inclusive agora, os bancos são obrigados a ter uma ferramenta chamada MED, né, que é o Mecanismo Especial de Devolução. A primeira coisa que você vai acionar isso. Que aí o banco, dentro daquelas primeiras 24 horas, eles têm que te dar uma resposta. A lei fala que eles têm, a lei fala que eles têm 10 dias para te dar uma resposta, mas quanto mais rápido você agir, mais rápido as chances de você ser ressarcido. E seguir os procedimentos padrões, fazer um boletim de ocorrência, relatar toda a situação que aconteceu, e caso ali seja constatado que houve realmente a fraude, você pode ingressar na justiça e pedir o ressarcimento por conta desse golpe, né? Já que foi violado um critério de segurança, porque os bancos, na verdade, eles têm toda a estrutura necessária, né, de segurança. Então, quando acontece uma violação dessa, né, a responsabilização pode acontecer para o banco, porque ele é obrigado a garantir a segurança das transações financeiras. Olha só, que conversa importante aqui no quadro Seu Direito. Eu quero agradecer ao nosso advogado convidado de hoje, que trouxe os esclarecimentos. E olha, é importante trazer à sua memória um fato real. Não existe esse dinheiro fácil. Não existe nada fácil na vida. Se chegou essa história de que já está pronto, só falta isso, desconfie sempre. Mesmo que venha com esse sentimento de urgência, que queira pegar você na distração, esteja atento. E lembrando que tudo é uma tentativa. Para criminoso, infelizmente, não há limites, porque eles são sociopatas, eles não estão interessados nem têm empatia pelo prejuízo de absolutamente ninguém. Então a nossa tentativa aqui do outro lado é sempre a prevenção para evitar esse tipo de golpe. Muitas pessoas, elas juntam dinheiro uma vida inteira, tem questões que são reais, válidas e acreditam que a solução chegou, mas infelizmente era um golpe. Imagine o tamanho da frustração emocional, da frustração também do prejuízo financeiro, da demanda financeira que isso gera para uma família mais simples. Então fique atento. E eu acho também, doutor, que é muito importante ter essa intimidade com o profissional que lhe atende. Sim. O profissional que lhe atende, ele não pode ser uma estrela inalcançável. Você precisa ter esse acesso de conversar com ele claramente, para que vocês possam ter essa relação profissional sólida e possam se identificar quando estiverem conversando, não é isso, doutor? Sim, correto. O relacionamento com o cliente, ele tem que ser muito transparente, né? O que a gente sempre preza ultimamente é isso. Você ter aquele contato, aquele canal direto com o cliente, ele saber que o processo está andando, que você está acompanhando, você está de olho ali,
Muitas vezes, por falta, às vezes o que acontece também nesses golpes é que o advogado ele para de se comunicar com o seu cliente, porque a gente sabe que processo judicial demora, né? E aí fica um lapso, às vezes 6 meses, o advogado não deu mais nenhuma informação sobre o processo e aí o cliente às vezes esquece, né, na correria do dia a dia. Mas essa relação de transparência e de informação ela é importante também para evitar que isso aconteça. É isso mesmo, então guarde aí todas essas informações e não caia no golpe do falso advogado. Muito obrigada, doutor, pela sua participação no nosso programa hoje. Eu que agradeço. Foi uma satisfação receber